O medo da morte é a raiz de todos os medos. Medo é fé negativa. É a mesma coisa. Por isso que atrai. O melhor de tudo é que a maioria de vocês são cristãos, mas morrem de medo de morrer. Como se a morte fosse uma entidade maior que você. Você imagina você viver uma vida inteira com medo, aí você morre com 80. Fez nada que você tinha que fazer. Não afine pra morte nunca. Porque ela não pode levar ninguém sem alvará. Se Deus não autorizar, pode meter 70 balas nessa cara sua que você não morre. Ele fala assim, ó, se for pra morrer, que seja hoje. Como vencer o medo? Primeira coisa, se o medo é imaginário, como é que você perde por uma coisa que é imaginária? O medo ele é imaginário por quê? Começa numa ideologia. Fala assim comigo, não existe o medo materializado. O medo é uma história, ela é ideológica, ela não é real. Como ela é ideológica, é de uma ideia. Se é uma ideia, e eu confio na pessoa que tem a ideia, então a partir de agora, duas pessoas vivem na mesma ideia, tem o mesmo medo. Vamos lá. Quantos aqui são empresários? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui entre nós virou empresário, deu errado e voltou a ser funcionário dos outros? Levanta a mão. O que aconteceu? Como deu errado? Você falou, essa ideia é do mal. Eu vou voltar, porque se der errado as minhas coisas durante o mês, eu recebo meu salário. Esse tal de empresa não é assim, não. Se der certo, se der errado, eu tenho que pagar os funcionários. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar tudo. E aí você juntou com outra pessoa que estava com a ideia errada sobre isso, e a pessoa alimentou o medo de ter um negócio. Você imagina a quantidade de pessoas que não tem um negócio por causa de medo? Medo de dar errado, medo de ninguém gostar, medo de vender, medo. E acontece algo. Quando uma pessoa é de extrema confiança e ela é boa com a história dela, se ela tiver uma história de medo, ela vai pôr um monte de gente com medo. Desejei comprar um avião pela primeira vez, uma pessoa próxima a mim queria colocar medo em mim. Falar, não, todo mundo tem que avião morre. Eu falo, olha, todo mundo que vive morre. Acho que a primeira coisa que tem que discutir é isso. Um dia eu parei e comecei a olhar as crenças que essas pessoas ficam falando. A pessoa que falou isso pra mim, ela usa meus aviões hoje. Quando ela quer vir pra São Paulo, eu mando o avião buscar. Por quê? Porque eu dei outra ideia pra ela, eu dei outro resultado pra ela e a frequência daquele medo foi embora. Que eu falei pra ela, não precisa ter medo de avião. Não voe em aviões que não tem manutenção realizada dentro do prazo. Não voe em aviões de gente pão dura. Aviões não caem. Todo mundo repete comigo, aviões não caem. Eles são derrubados. Quais são as 3 formas de derrubar um avião? Ou o piloto quer, e ele está combinado com o copiloto. Segundo, meteorologia. Terceiro, manutenção. Avião não cai. 0 chance. Mas é fácil você ganhar na Mega Sena do que entrar no avião e ele cair. Tudo certo. Por quê? Porque o que faz o avião cair é uma sequência de 6 erros. O avião não cai. Tá, mas se o motor falhar, deixa eu te falar. Quem falou que precisa do motor para pousar? Quando a gente tá chegando na pista, a gente corta o motor. Se tiver com o motor cheio, não pousa. Tá, mas se o motor desligar? É só pegar o aeroporto mais próximo. Toda vez que vai decolar, avisa na torre de comando. Tá indo para onde? Tô indo para Brasília. Alterna para Anápolis. Ou seja, eu tenho que ter combustível para alternar se der errado naquele lugar. Se você entender daquilo, você não vai ser refém daquilo mais. Uma esposa de um amigo. A Carol já tava lá, o esposo lá. A gente acabou se encontrando na executiva indo para os Estados Unidos. E para o milagre, eu sento do lado dela. Na primeira poltrona, ela tava, eu sentei e falei, o que você tá fazendo aqui? Tô indo pros Estados Unidos. Eu, caramba, então vamos junto, 8 horas. Aí reclinei minha poltrona, lado a lado. Aí o avião decolou, aí começou a tremer. Aí eu falei, o que foi? Não, eu tenho medo demais de avião. Falei, você não vai ficar 8 horas tremendo daquilo lá não, né? Vamos resolver isso? Os 2 pilotos que estão lá na frente morreram. Você dá conta de resolver o problema? Deus me livre! Eu dou. E só pra você saber, como o avião é um Airbus, tem 3 pilotos. Tem 2 lá e tem mais um de reserva. Se você não pilota, então não é da sua conta. Não se preocupe. Aí ela olhou pra mim, não vai adiantar nada. Então, peraí. Só tem um paraquedas aqui. Você dá conta de saltar? Aí ela falou, Deus me livre, eu tenho medo de paraquedas. Eu falei, eu dou conta de saltar. Você vai ficar no avião, então? Terceira coisa, deu uma pane elétrica. Você tem alguma noção de manual pra você resolver a pane? Não, eu dou. Deixa eu te contar um segredo. Você não entende nada, então não tem que ter medo daquilo que você não entende. Você não tem medo, você tem excesso de ignorância sobre a aviação. Por que o avião tá tremendo agora? Um avião desse tamanho? Não sei. O avião tá tremendo porque tá dando uma pane seca. Pane seca não, uma turbulência seca. É do calor. Você sabe que o avião fica tremendo assim, ó, por causa do ar? E é igualzinho onda dentro do mar. O barco não faz assim? Faz. Você sabe que quanto menor a embarcação, mais ela sacode. Quanto maior a embarcação, menos a gente sente.
que navios gigantescos a gente não sente nada e aviões gigantescos a gente não sente? Não sabia. Foi. Aí o avião, ela, não sentindo mais nada. Como que alguém perde o medo com um passageiro sentado do lado, só fazendo pergunta e colocando pressão na pessoa, falando, você dá conta de pilotar? Não. Você dá conta de resolver pano? Não. Você dá conta de saltar de paraquedas? Óbvio, né, que não salta de paraquedas no avião a 1000 km por hora. Mas não manja do paraquedas, não manja de manual, não manja de pano, não manja de pilotar, não manja de nada. Não sabia nem por que o avião treme. Ou o avião tremer é uma benção. Se o avião tá tremendo, significa que tá tudo em paz. O que não pode? O que não pode é o avião bater num gelo que tem lá no ar. Mas aí tá o detalhe. Não é que você tem medo de aviação. Você é ignorante com a aviação. Porque quando você entende aerodinâmica, efeito Bernoulli, propulsão, e que nada daquilo que você entende vai atrapalhar nada e nem contribuir com nada. Fala assim, ó, eu aceito aquilo que eu não entendo. Por que também esse medo de morrer? Você vai anotar aí, ó. O medo de morrer, o medo da morte é a raiz de todos os medos. Se desligar só esse, acabou o jogo. Vamos empreender? Vamos. Aí o seu cérebro fala, então, nós vamos perder o dinheiro todo. Medo 2. Você vai ser perseguido, número 3. Número 4, nós vamos para debaixo da ponte. Número 5, nós vamos passar fome. Número 6, nós vamos morrer. Sempre o último medo, em última escala, que é a 7ª. Na 7ª escala é a morte. Sempre. Todo mundo repete assim comigo. O último estágio do medo é a morte. Anota um versículo aí que vai fazer uma diferença na sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é o amor que lança fora o medo. É o verdadeiro amor que lança fora todo o medo. O amor é uma pessoa e quando ela está introjetada em você, não tem como o medo habitar aí dentro. Não é o amor que anula o medo. É o verdadeiro amor. Porque falar que ama continua medroso, continua inseguro. O verdadeiro amor que vem de cima, quando ele enche você, você empurra tudo que é historinha na sua cabeça. Por isso eu ensino, se é para morrer, que seja hoje. Esteja pronto para morrer todo dia, todo dia. Por quê? Ontem não dá pra morrer mais. Amanhã não dá pra morrer. Só morre hoje, ué. Qual que é o medo de morrer hoje? Isso não é perturbador pra vocês, não? Descobrir isso me tirou totalmente o medo. Quer uma dica? Não afine pra morte nunca. Não tenha medo dela, sabe por quê? Porque ela não pode levar ninguém sem alvará. Se Deus não autorizar, pode meter 70 balas nessa cara sua que você não morre. A morte é que tem que ter pavor de você. O medo é que tem que ter medo de você. Seu cérebro é que tem que ter pavor da sua alma. Quando você entende isso, o mundo fica um pouquinho diferente. Meu cérebro, em muitas oportunidades, clama para que eu não assuma certos riscos. Que ele fala, depois que você assume, é insuportável, você vai fazer. O medo é algo poderoso na cabeça do ideólogo. De quem é realista, o medo não existe. Porque o verdadeiro amor que vem de Deus é real. Ele lança fora. Ele não pede para sair. Ele lança fora. O verdadeiro amor, ele não pede licença. Ele empurra todo tipo de medo. E o último estágio do medo é a morte. Quando você consegue entender isso, você fala, poxa, agora eu tô entendendo qual que é a lógica. A lógica é simples. Você imagina você viver uma vida inteira com medo, aí você morre com 80. Fez nada que você tinha que fazer. Vê se isso aqui é plausível. Você acha de curtir a vida doidado, morrer com 49, 52 anos, mas curtiu doidado, viu? Fez um ministério assim absurdo, foi em tudo que você queria, fez tudo. Você não morreu com 83, mas morreu com 59. Quem prefere morrer com 83, pintimbado, cheio de doença, sem fazer nada, travado, engenhado, sem nenhuma experiência, mas viveu 80 anos. E aí, prefere um 50, eu vou falar menos que 50, senão você expira, 59. Quem aqui gostaria de ser pleno e toparia abrir mão de 20 anos, esses 20 não é uma diferença. Presta atenção. Esses 20 não é a diferença de 20 natais, não. Os 20 a mais, você é uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Vocês, dá pra perceber pela energia, que vocês são pessoas que preferem morrer com 80 e tantos anos, mesmo fudido, sem nada. Vou falar uma coisa, eu só quero morrer ouvindo Servo Bom e Fiel. Se for com 50, se for com 40, se for com 80... se for com 120, não vai mudar nada pra mim. Sabe por quê? Porque eu não faço gestão da vontade de Deus. Se ele liberar o alvará pra morte me buscar, eu ainda vou meter um pavor na morte. O melhor de tudo é que a maioria de vocês são cristãos, mas morrem de medo de morrer. Como se a morte fosse uma entidade maior que você. Não faz sentido. Se todo medo é sobre a morte, por que você já não desmonta todo o dominó? O cérebro é o campo. A ideia é a semente. E os medrosos são os semeadores. Então a pessoa que está debaixo de uma história, ela precisa tirar um pouco de semente, porque o medo dá fruto. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que sonham comigo? Quando eu vou para pilotar em Interlagos, no mínimo, quando eu olhava o Instagram, umas 20, 30 pessoas sonhavam a mesma noite. Já ouviu sonhos? Eu falava, sonhei que você foi campeão, sonhei que você ficou em primeiro, sonhei que seu carro
bateu na curva tal e você morreu. Aí são vários sonhos. E eu ficava, né? E ria doidado. Por quê? O medo que move a pessoa, ela gosta de mim. Ela olha e fala, eu não quero perder o cara que me treina de graça aqui nesse 459, qualquer coisa assim. O medo dela faz ela ter um tipo de sonho. O outro, olha, nossa, o Marçal é fera, eu queria que ele ganhasse. Ele chega a sonhar o que ele quer. E aí a pessoa que tá do meu lado fica perturbada, se acreditar em tudo que todo mundo tá falando. Tá entendendo? O que você faz? Sempre que alguém te contar qualquer coisa, você vai respirar, vai orar. Senhor, você quer me levar? Me avisa. Não precisa mandar recado pelos outros, não. Sempre esteja em paz com o seu Deus. Sempre esteja em guerra com todos que estão contra aquilo que ele te chamou. Sempre. Mas com ele, sempre esteja em paz. Fala assim, ó, com essa vontade de viver. Fala assim, ó, se for para morrer, que seja hoje. Se for para obedecer, que seja de primeira. Se for para fazer, que seja agora. Só tem 2 medos biológicos. Qualquer outra é invenção. Medo biológico, altura e barulho. Então o que acontece? Só tem 2 medos originais, barulho e altura. Os outros foram treinados por pessoas que acreditam em centenas de histórias. Quem humildemente tem medo do escuro aqui? Levanta a mão. Ninguém quer assumir, né? Desliga a luz aí. Olha lá. Deixa eu te falar uma coisa. Qual reportagem você já viu escrito assim, ó, morre 10 por conta do escuro lá em Alphaville? Escuro mata 30 pessoas. O escuro dá conta de fazer alguma coisa? Mas por que você tem medo do escuro? Fala assim comigo, o medo do escuro foi treinado. Eu lembro com os meus filhos, a gente não quer ficar no escuro. Mas que escuro? Que escuro? Se existe a luz da manhã aí dentro. O espírito é luz, o espírito não desliga nunca. A luz da lâmpada é só para não atrapalhar a retina, senão você vai ser um frango de granja. Você dormir com luz acesa vai deixar a sua retina funcionando. Precisa desligar a retina. Se é espiritual, tem luz aí dentro. Repete comigo, Deus é espírito. Deus é luz. Tem que treinar a criança todo dia até apagar a luz. Aí você leva ele numa granja e fala o seguinte, uma galinha normal para ser abatida leva 6 meses. Essa aqui leva poucas semanas. Sabe por quê, filho? Porque fica a luz ligada 24 horas, entubando comida nela. E estressa essa galinha. Essa galinha come sem parar, porque ela está estressada e ansiosa, porque ela não tem hora de dormir. E aí faz isso com pato, faz isso com galinha, faz isso em granja. Por isso que a granja entrega mais rápido. Você é um frango de granja? Não. Então vai dormir com a luz apagada. Aí você tem que construir uma história. Tá vendo que tem que treinar? Sim ou não? Alguns de vocês, os filhos ficam perturbando, indo pra cama. Sim ou não? Porque não treinou. Eu tenho medo de ficar sozinho. Não, mas você nunca tá sozinho. Deus está dentro do seu coração. Segundo Miguel, a gente tem um corpo anatômico lá para ver o coração. Ele fala, onde que Jesus mora? Eu aqui, ó, nesse lado. Eles falam certinho, a cama de Jesus é aqui. Ele explica para todo mundo. Se você não treinar com a realidade, alguém vai treinar com a ideologia. O medo é ideológico. Você que tem medo de quebrar, você já quebrou, inclusive. Anota aí, medo atrai. Medo atrai. Onde você aprendeu isso? Anota aí a frase de Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então você vai entender o seguinte, temor atrai. Olha que interessante. Se o temor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor, está escrito em Provérbios 1. Tema somente a Deus, que é isso que você vai atrair para sua vida. Quando eu entendi que o temor atraía, o medo atraía, o temor ele é uma categoria maior do que o medo natural, tá? Ele é o extremo respeito. Quando você tem extremo respeito pelo Senhor, a sabedoria baixa na sua cabeça. É o que está escrito em Provérbios. Eu lembro até hoje, parecia impossível, tá? Eu mentalizei, Ana, 2 coisas. Eu mentalizei ter medo de ter bilhão e medo de ter 2 helicópteros. Um dia o Nézio estava voando no outro helicóptero meu, me filmando de lá e eu filmando ele daqui, nós 2 indo pro resort. Ele numa máquina e eu na outra. E eu falei, medo realizado com sucesso. Então esses medos, eu preciso categorizar eles. Eu tenho que ter medo de morar em Alphaville, eu tenho que ter medo de ter certos carros, eu tenho que ter medo de falar em eventos para 5 mil, 7 mil, 30 mil. Eu tenho que ter medo de encher estádio de futebol. Esses medos todos eu já venci. Eu descobri que o medo legítimo é aquele que eu quero para mim mesmo. Então eu tenho que ter pavor disso mesmo. E aí o que acontece? Fala assim comigo, o medo atrai. Tá bom. E por que na mentalização não atrai? Porque a mentalização, quando ela é positiva, você vai notar outra coisa do medo que vai desvendar seu cérebro, tá? Coloque assim, medo é fé negativa. É a mesma coisa, por isso que atrai. A fé positiva precisa de agir para chegar no lugar. A fé negativa, você fica parado, ela vem até você. Ou que você tem medo, na frequência do medo. Como saber se é medo ou se é fé positiva? No medo vai tocar o cortisol no seu intestino. Vai gerar estresse no corpo. Olha que louco. As pessoas querem manter você no medo. Por que as religiões dominam tantas massas? Não estou falando mal de religião. Eu estou falando por que as pessoas
convertem por medo do inferno, sendo que o inferno é uma... Por que ter medo de um inferno que Deus não criou para você? Eu vou repetir a pergunta. Como ter medo de um inferno que Deus não criou para você? Eu adoro repetir essa expressão, que o Senhor me deu clareza um dia. Se o inferno fosse o fim da existência, ele seria um ótimo lugar para você afrontar o próprio Deus. Era só você falar, pode me queimar, não quero saber de você mesmo. Mas lá é um lugar onde você vai ficar provisoriamente, vai ser lançado no lago de fogo que queima para sempre. A ira de Deus é o pior lugar. Só que se você teme o inferno, é para lá que você vai. Você tem que temer é o próprio Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele que com misericórdia vai salvar essa alma sua. Para quem nunca fez esse acesso. Então, por que as grandes religiões ficam infernizando a vida da pessoa? Para ganhar a fé dela pelo medo. Sacou, não? O medo é o lugar mais barato que você acessa numa pessoa. Quem que compra um seguro de carro por prazer? O que faz a pessoa fazer um seguro? Não é medo? Não é medo da seguradora, não. É medo de ladrão. Cada 10 carros no Brasil, 7 não tem seguro. Quer saber uma coisa? Vocês querem saber ou não? A maioria dos carros são roubados, são carros sem seguro. Por quê? Todos que fazem seguro de vida não morrem, porque em 12 anos ele nunca pagou uma apólice para nenhum cliente. Alguém pergunta por quê? Porque tem uma frequência em quem está protegido. Você sabe o que é o problema? É que quem segura as coisas já não preocupa com aquilo mais. Vocês entenderam agora ou não? Quando você tá pobre de maré e pensa, se eu cair morto eu ainda vou dar prejuízo, você fica atraindo essas coisas. O medo atrai. Quando você segura o carro, você não tem mais medo. Por que a pessoa... Quando ela tem um seguro, ela gasta a energia dela com outras coisas que ela não preocupa mais, que o carro não é problema dela, o carro é problema da seguradora. Faz sentido ou não? Quando você aceita Jesus e você é salvo, a sua alma é problema seu ou é da seguradora que te salvou? Deu para entender onde eu quero levar? Vende um seguro aqui, estou feliz, mas eu quero que você tenha outro seguro. Até que enfim consegui atingir sua alma. Estava demorando. O cara tiver seguro de vida, seguro de carro, seguro de alma, seguro de espírito, sendo batizado, o cara é segurado em tudo, ele vai temer o quê? Morrer é lucro. Agora você entendeu por que Paulo falava morrer é lucro. Por quê? Viver é Cristo e morrer é lucro. A apólice está garantida na mão, ué. Se der tudo errado, deu certo. Por quê? A gente vive ocupado. Você vai listar todos os seus medos, você vai colocar donos nos medos. Quem são os donos dos medos que vocês têm? Um dia eu estava comprando uns 6 milhões de reais em mobília numa loja de mobília. A loja fica do lado da loja da Ferrari. Aí eu falei, Carol, fez o pedido? Fez, tá feliz, agora arrumar dinheiro pra pagar isso aí, né? Tá, tchau. Aí eu saí, a gente comprou essas mobílias dessa loja. Olhei a loja da Ferrari e falei, vou entrar lá, vou comprar uma Ferrari agora. Diante de Deus, eu fui entrar na loja da Ferrari, a minha musculatura travou. E eu não consegui entrar na loja. Eu fiquei parado na loja igual uma criança olhando, eu falei, mas eu acabei de sair de uma loja que eu comprei mais mobília do que vale uma Ferrari aqui dentro. Eu não dei conta de entrar. Eu falei, o que está acontecendo? Começou a escorrer água assim. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu dei ré, olhei para as Ferrari, eu falei, 1, 2, 3, 4, 5. Tem dinheiro para comprar a loja inteira, eu vou entrar. Não dei conta. Diante de Deus. Travou minha musculatura. Vocês querem saber por quê? Um amigo meu falou para mim quando eu tinha 16 anos de idade, quem já foi pobre nunca pode comprar uma Ferrari na loja. Que para comprar uma Ferrari você tem que comprar sempre usado. Porque se você não for alguém de família muito rica, mesmo tendo dinheiro, olha que loucura. O pobre contou pro pobre. Determinei naquele dia, eu vou comprar a Ferrari. Eu já tive 2. E é só uma história que estava na cabeça. Só uma história que estava na cabeça. O que eu quero que você entenda? O medo é uma história que um idiota pôs na sua cabeça. E você fica com ela. Eu estava lá na Brasil Telecom andando. Eu ficava nervoso, eu ficava gaguejando. Vocês olham para mim hoje, tem lógica uma história dessa? Nenhuma. Apareceu uma oportunidade de processo seletivo, instrutor de treinamento. Aí eu tava com um colega, eu era atendente de call center. Eu falei, eu acho que eu vou sair nesse trem aí. Ele falou, você não tá com a gente conversar. Você qualquer coisinha tá gaguejando. Você acredita que eu não ia escrever, mas eu fiquei com raiva dele? Só porque ele falou que eu não dava conta. Eu voltei, peguei, me cadastrei, virei instrutor. E até hoje eu sou instrutor, porque eu não dava conta. O processo seletivo foi mais doido ainda. Eu tinha o cabelo bem aqui, hoje eu peso 85 quilos. Eu era raquítico. E aí eu chego lá, todo mundo de terno, com a apresentação no pendrive. Eu nem li esse trem de apresentação. Cabelo grandão, calça de skatista número 50. A calça não, tava de bermuda. É uma calça que zipava. Ela era número 50. E eu tinha tirado a parte de baixo dela. Então eu tava com a bermuda caída. Tênis Kicks de skatista, quem conhece. Sem apresentação.
Cheguei pedalando lá, tudo zoado. Aí eu cheguei, cadê a apresentação? Cadê o pendrive? Pendrive? Eu posso ficar por último? Pode. Aí fui assistindo, tudo que eles iam corrigindo, tudo que gerava alegria. Na minha vez, eu abri a intranet, eu abri um site, que eu não tinha apresentação, eu fui abrir a página de atendimento do call center. E meti uma história na cabeça de todo mundo. Falei, o Império Romano governou o planeta porque todo soldado lá era treinado. Um soldado aguentava segurar escudo que ninguém de outro exército segurava. Os caras eram isso. E a gente tem um problema nessa empresa, treinamento. Eu tava querendo ser instrutor de treinamento. Você acredita que com todas as condições desfavoráveis eu passei? Eu não tive medo. Eu foi com raiva do cara. Aquilo mudou minha vida. Com a raiva que eu tive do amigo meu que era atendente, que não queria nada com nada, mas ele falou pra mim que eu não era capaz. Eu fui lá, me cadastrei, não me atentei aos detalhes, fiz tudo errado e ainda deu certo. Fala assim comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você pegar esse negócio, você não vai ter medo de nada, não há o que temer. Não está escrito todo dia assim, 365 vezes, não temas, não temas, não temas, eu estou com você, eu estou com você. Se o cérebro é um terreno, se não estiver produzindo alguma coisa, vai receber sementes que vão multiplicar. E o medo se multiplica. Fala assim, o medo se multiplica. Então, se o medo multiplica, nós temos um problema sério. Nós temos que higienizar essa terra. Parar de ficar dando semente de medo para os outros e pôr fogo nelas. Tá, mas por que as pessoas têm medo? Elas têm medo de aparecer, elas têm medo de serem julgadas. É tipo vocês, né? Vocês que são terráqueos, vocês são da terra mesmo, vocês têm medo de tudo. Seu espírito não foi feito na terra, então não importa com nada daqui. Sua alma não foi feita aqui, não importa com nada daqui. E o corpo? O corpo precisa dominar aqui, não é ser subjugado por aqui, não. Quando Deus criou você, o que ele fez? Na hora que ele te criou, ele falou assim, eu quero que você subjugue a terra. A terra está debaixo dos seus pés. Vocês vão repetir isso aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Um coração ocupado, distraído, sente medo de tudo. Se um coração estiver focado naquilo que Deus chama, não tem como sentir medo de nada. Sabe por quê? Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Tá, como é que eu faço para ser alguém corajoso? Eu não sei te ajudar porque eu não tenho esse tanto de coragem. Como é que é, Marçal? Você peita todo mundo, você quer bater em tubarão, você quer fazer doideira. Como que você não é alguém de coragem? Coragem é quando o medo te aplaude depois que você cruza qualquer linha de chegada. Eu nunca saí com a coragem. A coragem só me pegou no final do negócio. Vocês não pegaram o código, não? Sempre sai com pavor. A coragem é quando o medo vê você atravessando a linha de chegada e faz assim, Uau! A coragem é o próprio medo, filho. Só que depois que cruzou a linha de chegada, tá tudo bem. Você não é um idiota quando tá dando errado e um gênio quando tá dando certo? É a mesma coisa. Eu não conheço essa valentia de vamos lá com o peito aberto. Não tem isso. Você quer ser campeão de alguma coisa? Alguém quer ser campeão aqui? Tem que ser irresponsável. Nunca vi campeão nenhum sendo normalzinho, dormindo direito, arrumando direitinho as coisas. Não tem como. Quer ser um Ayrton Senna? Você lembra tanto que o povo pegava no pé dele, quem tem mais de 40 aqui? O povo não encheu o saco. Você é muito perigoso. Você fica expondo a vida de todo mundo. Até que terminou o dia que terminou. Vai, vou abrir para perguntas aí sobre o medo. Vai, fala que medo que você tem que eu resolvo aqui para você.